Fala rapaziada, tranquilidade, como é que vocês estão? Meu nome é Gustavo Campelo, esse daqui é meu canal onde a gente fala sobre desenvolvimento web. No vídeo de hoje a gente vai criar um site no WordPress, eu vou falar para vocês como criar um site do zero no WordPress, eu vou explicar para vocês como é que funciona a ferramenta e tudo mais, beleza? Então bora para a tela do computador. A primeira coisa que você precisa para ter um site é você ter uma hospedagem. Uma hospedagem seria um servidor onde o seu site ele vai ficar armazenado, ele vai ficar hospedado. E a hospedagem, né, que é um servidor que hospeda site, por isso que é chamado de hospedagem, ele vai manter o seu site no ar. Então, para que uma outra pessoa em qualquer lugar do mundo possa acessar o seu site, ele vai ter que estar num servidor online, né? Então, a hospedagem vai fazer esse papel. E aí você pode escolher a hospedagem que você quiser. A que eu recomendo é a HostGator, tá? Inclusive está na Best Month, né? Então tá com desconto no preço da hospedagem. Se você acessar pelo link aqui do vídeo, você vai atingir esse preço mínimo aqui, né? Olha só, R$6 por mês, 8 por mês, tá? Então, através desse link aqui, você vai pegar o maior desconto possível. Beleza? Aí você escolhe o plano que você quer, o plano que mais servir para você. Aqui tem algumas informações. Se for um site mais tranquilo, com baixo tráfego, dá para você pegar um plano P ou então um plano M. Vamos supor que você vai pegar o plano M. Aí você vai escolher qual vai ser o contrato, né? Por quantos meses ou anos você vai contratar esse plano M. No caso aqui, quanto mais tempo, menor fica por mês, né? Então vale mais a pena. Recomendo que você pegue ou 1 ano ou 3 anos. Porque 1 ano e 3 anos você vai ganhar 1 ano de domínio grátis. O que seria domínio? Domínio é como o seu site vai ser encontrado. Se você não tiver um domínio, o seu site vai ser encontrado através de um IP. Então vai ser tipo um número assim, ó. Todo dispositivo que está conectado na internet ele tem um IP. Então o seu site ele vai ser encontrado através de um código. O domínio ele vai substituir, vai ser o nome da sua empresa na web ali, né? Como é que fica, por exemplo? Meu site é gustavocampelo.com.br, então o meu domínio é esse, tá? Aí, você ganhando esse domínio, por exemplo, escolheu aqui um ano, ó, continuar para carrinho. Aí, beleza, você coloca as suas informações aqui e você vai contratar esse domínio. Quando você contrata, você vai ter criado a sua conta certinho, você vai entrar na sua hospedagem, né? Você vai entrar na sua conta, aqui na parte da central, ó. E aqui dentro da nossa conta da hospedagem, você vai ter os seus domínios, né? Se você acabou de registrar um novo domínio, ele pode demorar, às vezes, até um dia para que ele se propague, né? Para que a ponte esteja certinho no ar, para que você possa customizá-lo. Aqui os meus domínios já estão prontos. Basta a gente vir aqui no cPanel agora, que a gente vai instalar o WordPress no nosso domínio. Então, a gente vai vir aqui embaixo, cPanel é um gerenciador da nossa hospedagem. E aqui em software, a gente vai ter o WordPress. WordPress a gente pode instalar, ele é gratuito, né? WordPress é um software de criação de sites gratuito, tá? Tem o wordpress.org, que seria gratuito, tem o wordpress.com, que é pago, mas ele é pago porque aí você vai hospedar o seu site lá com eles, né? Você não vai precisar de uma hospedagem. Recomendo que você pegue uma hospedagem por fora e aí sim você instale o WordPress de forma gratuita, como a gente está fazendo aqui. Você vai escolher qual domínio, você vai instalar aqui, ó. Vem aqui, install. E aqui você vai escolher qual domínio que você quer instalar, WordPress, tá? Aí você vai criar uma conta para que você possa acessar esse WordPress, você vai colocar o nome do seu site, uma descrição. Essas informações aqui depois a gente pode alterar. O que você precisa se atentar é com a conta que você vai estar criando aqui, usuário e senha, tá? E você pode tirar todos esses plugins aqui, né? WordPress, ele é uma plataforma de código aberto que a própria comunidade dele pode criar plugins que seriam extensões a mais. Às vezes o próprio WordPress ele não tem uma funcionalidade, por exemplo, de criar uma loja virtual. Apenas com WordPress não tem como. Então tem alguns plugins que vão fazer isso pra gente, vão colocar um checkout, um carrinho, tudo mais, tá? Feito a instalação, aí você vai acessar o seu site no domínio que você instalou o seu WordPress, por exemplo, gustavocampelo.com.br/wp-admin, tá? Para você entrar no painel do WordPress e você vai fazer login com esse usuário e senha que você acabou de criar aqui, beleza? Eu vou fazer login aqui, ó, no meu tutoriais.gustavocampelo.com.br/wp-admin, que é um subdomínio, tá? Não vamos entrar em mais termos técnicos, né, que é para não complicar mais a sua vida. Vamos acessar aqui. Aqui no canal a gente posta vídeos 2 vezes por semana, né, sobre
WordPress e também sobre a parte de código puro. Então, se for interessante para você, tenho certeza que pode ser, né? Se você tá entrando agora nesse mundo, tá querendo aprender mais, se inscreve aqui no canal, dá uma olhada nos vídeos depois. Aqui, beleza. Dentro do WordPress, essa daqui é a cara dele, deixa eu dar um zoom aqui. Bem-vindo ao WordPress, saiba mais sobre a versão 6.7. Uma coisa, sempre mantenha o seu WordPress atualizado, tá? Porque quando o WordPress atualiza, significa que algumas coisas foram modificadas. Então, às vezes, alguma brecha de segurança, né? Eles aumentaram a segurança do plugin, do próprio WordPress. Então, sempre mantenha ele atualizado, tá? Sempre que surgir uma nova versão, vai aparecer aqui, você atualiza. Aqui, o seu não vai estar dessa forma, o meu tem algumas abinhas a mais, eu já vou explicar para você como que você pode também colocar essas abinhas aí no seu. A gente vai ter aqui primeiramente a parte de painel, que é o início, atualizações, ó, aqui no meu caso tem um 2 aqui, então eu posso vir aqui e atualizar, tá vendo? Ó? Você possui a última versão, beleza, o que a gente pode aqui atualizar são os plugins, já falo para você sobre os plugins. A gente vai ter os posts, o que são posts? Posts, vamos supor que você quer fazer um blog. Por exemplo, a gente tem o nosso blog aqui, ó, gustavocampelo.com.br/blog. No blog a gente pode fazer postagens, tá? Então aqui, ó, eu utilizo esse blog para quê? Às vezes eu crio algum conteúdo aqui no YouTube que eu quero compartilhar algum código com a rapaziada. Então eu crio um post com esse código, por exemplo aqui, ó, botão inteligente com delay. E a pessoa pode vir aqui, ela pode copiar o código. Tá vendo? Então, para isso que serve. Mas aí você pode fazer postagens sobre o que você quiser. Você pode fazer um blog de notícia, de nutrição, por exemplo, de qualquer outra coisa, né? Beleza? E aqui você vai adicionar novo post. Só que assim, quando você estiver criando as suas páginas, você vai estar criando pelo editor do WordPress. Aqui eu vou ensinar para você um plugin que chama Elementor, que esse Elementor, ele é um criador de páginas também, tá? Então ele é um criador de páginas, só que ele tem muito mais funções, ele é muito mais didático, mais fácil da gente utilizar e melhor do que o próprio editor padrão do WordPress, tá? Então, a gente já vai chegar na parte de plugins e já falo dele. Aqui são todos os posts, às vezes você quer criar categorias. Por exemplo, você tem um post que você faz postagens de programação, por exemplo, e aí você quer colocar algumas categorias. Então, por exemplo, você quer posts apenas de front-end, de back-end, CSS, HTML, você pode criar categorias. Cada post vai estar em uma determinada categoria. Fica mais fácil, às vezes, para os usuários que acessam o seu blog se encontrarem ali dentro, né? Mídia. Todas as imagens que você inserir no seu WordPress, você pode adicionar por aqui, mas a gente vai estar utilizando o Elementor para criar as páginas, então a gente vai inserir diretamente no criador do Elementor. Aqui tem as páginas, né? Quando a gente quiser criar uma nova página, a gente vai vir aqui, ó, mostra as páginas já criadas, e aqui a gente pode adicionar uma nova. Comentários, isso serve mais para o seu blog mesmo, né? Quando você fizer alguma postagem, se você quiser colocar uma área de comentários, você pode. E aí as pessoas vão poder comentar, tal. Todos os comentários vão estar aqui. Às vezes você vai colocar uma opção que você quer que o comentário só apareça naquele post se você aprovar. Ou então vai ser livre, não sei. Elementor, nosso plugin, calma, já falo. Modelos. Aqui em modelos, a gente vai poder criar cabeçalho para o nosso site, footer, o que é isso? Por exemplo, um cabeçalho seria isso daqui, ó, onde tem outras páginas aqui. É o chamado site institucional, que tem outras páginas nele. Tá vendo? E o footer seria o rodapé, que é essa partezinha aqui de baixo. No caso meu é bem simples, né? Só mostra a nossa página de política de privacidade. Tá? Então, e ele vai se manter em outras páginas também. Se eu vier aqui na home, tutoriais, né? Esse menu ele pode se manter em várias páginas. Então vai ser uma estrutura padrão que a gente cria, que vai se manter. Modelo seria isso. A gente pode adicionar um novo modelo. E tem vários tipos, não tem só menu. Tem, por exemplo, da página 404. Ó. Se eu tento entrar nesse meu domínio por uma URL, por um caminho que não existe, por exemplo, se eu tentar aqui acessar a página Tomate, eu não tenho nenhuma página criada que chama Tomate, então ele vai para 404, ó. 404, tá vendo? E aí, isso daqui, você pode criar uma página que seria um modelo específico, né? O seu provavelmente não vai ter todos esses tipos aqui, porque falta você instalar o Elementor. Já vamos falar dele, né? Pop-up, quando você clica, aparece uma abinha na sua tela, isso é o chamado pop-up, tá? Aparência, olha só. O WordPress, ele é um criador de sites, tá?
ele pode criar esses sites, você pode criar as suas páginas do zero, ou então você pode utilizar um tema pronto. Se você utilizar um tema pronto, você vai criar isso de forma mais fácil. Ó, aqui tem vários temas, ó, por exemplo, adicionar um novo tema. Aí aqui, ó, você pode ver a cara do tema, tá vendo? Aqui, que já tem um texto e tal, já tem algumas imagenzinhas aqui embaixo. E aí você só altera o texto, você só altera cores, as imagens, mas a estrutura da página em si já vai estar criada. A que a gente vai utilizar é a Hello, tá? Então, recomendo que você, isso se você for criar suas páginas do zero, tá? Recomendo que você exclua qualquer outro tema que estiver aqui, venha aqui, adicione um novo tema e coloque Hello. Porque Hello é um tema da empresa Elementor, é um tema bem levinho. Site WordPress precisa ter o mínimo de plugins, o mínimo de temas possível para que seja um site rápido. E o tema Hello ele é bem rápido e ele funciona muito bem com o plugin Elementor, tá? Beleza, vamos só falar disso. E agora plugins, né? Plugins, a gente vai utilizar o Elementor. Vamos lá, plugin então, WordPress é uma plataforma criadora de site que permite a colaboração dos próprios usuários. Os próprios usuários podem criar complementos, né? Extensões para funcionalidades que o próprio WordPress cru não tem. O Elementor é um criador de páginas mais personalizado, tem mais funções. Assim, o WordPress ele é uma plataforma gratuita e tudo que tem nele é código aberto. Tem alguns plugins que a empresa cobra, só que na lei, né, que é a licença GPL, depois se você quiser pesquisar sobre ela, você pode. A licença GPL nos diz que qualquer plugin dentro do WordPress, qualquer tema, ele é código aberto. Ou seja, eu posso entrar no código dele, eu posso mexer o que eu quiser. Se você entender da parte de código, de PHP, por exemplo, essas coisas, você pode modificar como você quiser os plugins, tá? E você pode até comercializar essa modificação que você fez. Então, por que tem algumas empresas que cobram, sendo que era tudo para ser de graça? O que as empresas cobram é o serviço que elas oferecem em cima do plugin. Por exemplo, eu criei um plugin, ele precisa ser de graça, mas o que eu vou oferecer, eu estou cobrando porque eu ofereço um suporte para ele, por exemplo. Então, é isso que as empresas cobram. Mas olha só, o Elementor ele tem a sua versão gratuita e a sua versão Pro. Você não precisa comprar essa versão Pro. Porque você pode baixar ela gratuitamente através de uma outra pessoa. Tem pessoas que compram o Elementor Pro, modificam o código dela, tiram essa parte da assinatura e elas comercializam esse plugin por um preço mais baixo. Isso é permitido, tá? Eu tenho um vídeo aqui que eu falo mais sobre isso, sobre essa licença GPL. Se você não quiser baixar o Elementor Pro, tem um cara que chama Pro Elements, que é a mesma coisa do que o Elementor Pro, só que ele é essa licença do Pro removida. Então basta você baixar aqui, você vai poder utilizar tranquilamente, você vai ter todas as funcionalidades do Pro, só não vai ter o suporte. Beleza? Eu recomendo que você então venha aqui, você baixa o Elementor Free, e aí o Pro, você ou baixa o Pro Elements, ou então você pode entrar em outros sites, né, em outras empresas, que elas têm como função isso. Elas alteram o código de alguns plugins que são Pro e ela disponibilizam esses plugins por um preço mais baixo. Por exemplo, tem o site da Plugin TMBR. Tá, eu não tenho nenhum vínculo com eles, tá? Eles não me pagam nada, mas eu já comprei um pacote com eles que eu tenho vários plugins Pro de graça. De graça porque eu paguei esse pacote, mas eu paguei R$20 e é para sempre, você vai ter todos os plugins gratuitos. O Elementor Pro, se você for utilizar ele pelo preço da empresa mesmo, fica muito mais caro, é em dólar, tá? Então aqui você pode colocar Elementor e tem muitos outros plugins aqui dentro. Tem alguns plugins que são para você criar a loja virtual, por exemplo, o WooCommerce, que é muito famoso. Ele é uma extensão do Elementor para que você possa criar lojas virtuais, ó. Tá vendo? Mais de 8 milhões de instalações ativas, WooCommerce. Então você pode baixar e tal. Beleza? Usuários são os usuários que têm login no seu WordPress. Às vezes você quer criar outros usuários, às vezes para fazer postagem no seu blog, às vezes para ser um administrador mesmo do seu site, você pode criar aqui. Ferramentas, algumas coisas a mais, configurações. Aqui, ó, vem aqui em configurações geral, aqui a gente pode fazer algumas customizações, tá vendo? Título do site, qual que é o título do seu site? Qual é a descrição? Por exemplo, título é Gustavo Campelo. Gustavo Campelo. Qual é a descrição do seu site? Eu sou desenvolvedor de site. Desenvolvedor de sites. Então aqui eu posso colocar tutoriais
tutoriais sobre desenvolvimento de opa, escrevi tudo errado, hein? Desenvolvimento de sites, agora sim. Ícone do site, sabe esse íconezinho aqui em cima, na parte superior? Você pode inserir aqui, beleza? Aqui você pode colocar o fuso horário UTC-3, que é o nosso fuso horário aqui do Brasil. O formato da data, você pode colocar esse daqui, ó, 18/11, o formato da hora, 4:50, pode colocar dessa forma. A nossa semana no Brasil começa no domingo, né? E beleza, você pode salvar as alterações. Dá uma fuçada nas abas do seu WordPress, lê certinho o que significa cada coisa, tá? Leitura, beleza. Acho que aqui em leitura é o seguinte, quando você criar uma página, como que você vai definir ela como sendo a página inicial do seu site? Por quê? Meu site, por exemplo, gustavocampelo.com, ele tem páginas. Então, por exemplo, tem a página de freelancer. Opa, ó, a página de freelancer, tá vendo? Mas qual que é a página inicial? Quando eu não coloco nada depois da barra, eu só entro no gustavocampelo.com.br. Qual é a página inicial que aparece? Essa daqui. Para a gente configurar, a gente primeiro precisa criar a página aqui em páginas. Depois vem aqui, ó, sua página inicial exibe uma página estática e aí você coloca aqui qual página é, tá? Beleza? Discussão, mídia, vem aqui em links permanentes, tem alguma coisa importante aqui também, ó. Links permanentes, deixa o nome do post aqui, tá? Salva alterações, beleza? Vamos para a prática aqui, como que a gente vai criar uma página, senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Lembrando, aqui eu não tô conseguindo dar tantas informações para vocês, tá? Eu peço perdão por isso, porque aqui eu tô tentando dar uma passada de forma mais superficial. Se você quiser aprender mais sobre WordPress, sobre design, experiência de usuário e a parte também de programação, tá? Mesmo se você é novo na área, não sabe nada, ou se você já é experiente e quer evoluir mais profissionalmente, te convido a participar da nossa comunidade, a Web Hub. Lá a gente ensina sobre design, desenvolvimento e programação. Tanto então a parte do sem código como com código, tá? Então a gente ensina lá HTML, CSS, JavaScript, PHP, React, jQuery, outros frameworks também interessantes para que você evolua profissionalmente, tá? Se você quiser dar uma olhada na nossa comunidade, a gente insere aulas diariamente, tem um suporte comigo pelo WhatsApp, tem um grupo com todos os membros no WhatsApp também. Então, se você quiser, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, beleza? Para você dar uma olhada. Tenho certeza que pode ser muito bom para você profissionalmente. Aqui, ó, nas páginas, a gente pode vir aqui em adicionar uma nova página, tá? Então, a partir de agora, vamos criar nossa primeira página. Aí você vai dar um título. Posso colocar aqui, ó, primeira página. Ou então, se for a página inicial do seu site, você pode colocar o nome de home, de início, o nome que você quiser. E a partir do momento que você vai ter adicionado o Elementor, você vai poder vir aqui, ó, editar com o Elementor. Lembrando, como eu falei para vocês, eu tenho um vídeo que eu falo mais sobre isso, da licença GPL, plugins de graça que você pode utilizar sem pagar, né? Assiste o vídeo aqui no canal, que aí eu falo mais sobre isso. Acho que as coisas vão ficar mais claras para você. Aqui, ó, por que tá? O que é isso aqui agora? A gente acabou de entrar no plugin Elementor. O Elementor, ele é o criador de página. Aparece o nosso cabeçalho padrão. Lembra que eu falei que a gente pode criar um cabeçalho? Se eu vier aqui na parte de blog, tem o nosso, aqui ó, tá vendo que tem o nosso cabeçalho do blog. Como a gente ainda não criou um cabeçalho padrão para o nosso site, o padrão do tema Hello, lembra que é o tema que a gente está utilizando? É esse daqui, é só o nome do meu site e a descrição do site. Bem tranquilo. E aqui a gente tem o nome da página, o título da página, né? Se você quiser que a sua página fique limpa, sem nada disso, você pode vir aqui, ó, nas configurações da página. E aqui você pode mudar o título, você pode colocar um resumo sobre a página, você pode colocar uma imagem padrão para essa página. Às vezes, quando a pessoa procura no Google aquela sua página, às vezes pode mostrar aquela imagem, né? A gente aqui, ó, no layout da página, eu posso ou apenas ocultar o título, tá vendo? Agora sumiu o título, só que ainda tá o nosso menu e o nosso footer padrão, tá vendo? Eu posso, aqui nas configurações da página, vir aqui, ó, no layout da página, aqui eu coloco tela do Elementor. Quando você coloca a tela do Elementor, a sua página fica limpa. Aí você pode realmente criar ela do zero, sem nenhum padrão de menu, de footer, nada. Beleza. Como funciona um site? Um site funciona no sistema de divs. Se você já mexeu com alguma coisa de HTML, alguma coisa, você já viu no código como funciona o site, é no sistema de divs. Divs são como se fossem caixas. Deixa eu entrar aqui no Figma rapidinho. Figma seria um software para a gente criar protótipos de site.
tá? Então a gente cria aqui, ó, por exemplo, o site de um cliente aqui, ó, por exemplo, esse site aqui de um cliente, que é uma landing page, né, que seria uma página única, bem tranquilinho de ser feito. Dá para você fazer isso aqui em 1 dia, 2, tá? E você cobra um preço muito bacana por isso. Olha só, essa página aqui, como é que funciona para a gente criar essa página? Vai funcionar, como eu falei para vocês, no sistema de divs, que são containers, tá? São containers, são grupamentos de elementos. Veja isso daqui, ó, essa parte aqui do sobre empresa como uma seção. É uma seção da página. Então pensa que a página, ela é dividida por seções, ó. Tem a nossa primeira seção aqui, que seria essa, a nossa segunda seção e a terceira. E aqui a gente pode chamar de uma seçãozinha bem fininha, né, que seria essa daqui, ó. Aqui, ó. Beleza? Então, a nossa página, ela tá dividida em 1, 2, 3, 4 seções. A gente pode falar assim. Na primeira seção, a gente tem apenas um título, um texto e um botão. Todos eles estão em um grupamento, tá vendo? Nesse grupamento, então, eu posso colocar mais uma divisão aqui dentro, ó. Tá vendo? Seria mais uma div, seria mais um container, mais uma caixa aqui dentro. Que dentro dessa caixa vai um título, um texto e um botão. E aqui? Aqui já é um pouco mais complexo. Por quê? Porque eu preciso de 2 divisões. Então, a gente pode chamar da div py, que seria a divisão py, o container py, a caixa py, que seria essa daqui, ó. Essa cinza. Dentro dessa caixa cinza, eu posso ter um container, né, que seria uma div menor aqui na esquerda. Vou colocar a cor de vermelho, ó. Eu posso ter um outro na direita. Tá vendo? Para que isso? Então, a nossa div py, que é esse cinza, tem 2 filhos. Quais os filhos? O vermelho e o azul. O vermelho vai englobar tudo que está aqui na nossa parte esquerda, ó. Tá vendo? Tudo que está aqui. Beleza? Tem um título, um texto, um botão. E aqui tem 4 cards, ó. Tá vendo que aqui tem esses 4 cards com um título, experiência e um texto? Esses 4 cards, cada card desse daqui vai ficar dentro também de mais uma div. Então aqui a gente teria título, texto, botão e aqui mais 4 cards aqui dentro, ó. Mais 4 caixas, 4 divs. Beleza? E aqui na direita a gente teria apenas uma imagem aqui dentro, tá? Então é assim que a gente faria essa seção aqui. Por que eu tô falando isso para vocês aqui no Figma? A gente não vai logo para a prática. É muito importante que vocês entendam o funcionamento de um site. A partir do momento que você entende o funcionamento, a prática é muito simples, se torna muito simples, tá? E aqui, como é que seria? Bom, teria um container aqui, tá? Um container aqui, ó, na esquerda, um outro aqui no meio, tá vendo? E um outro aqui. Dentro desse último container, um título, um texto e um mapinha. Dentro desse daqui do meio, uma imagem. Dentro desse daqui, um título, um formulário. E aqui, mais um container de contato. Ó, mais um container de contato. Tá? Agora vamos então para a prática. Vamos criar alguma coisa bem simplesinha aqui. Como é que funciona isso daqui? Eu vou explicar para vocês como é que funciona o layout do Elementor. O Elementor ele sofreu uma atualização que tirou essa largura aqui. Eu não sei como é que os caras fizeram isso, mas tiraram esse número aqui. Isso daqui mostra para a gente o tamanho da tela que está sendo criado. Eu, no caso, eu tenho uma tela de 1920 por 1080, uma tela Full HD. Se você estiver, por exemplo, utilizando o WordPress Elementor, criando uma página através de um notebook, provavelmente o seu aqui vai estar mostrando 1360, nessa faixa aí. Então isso daqui mostra a largura de tela. Porque o Elementor a gente pode criar layouts responsivos, tanto para desktop, tanto para tablet, tanto para celular. Se você vê uma tela de celular, de tablet, olha lá, você pode ver que tem uma largura de 768. De celular, uma largura de 360. Varia, tá vendo? Tem vários tipos de tela de celular, tem vários tipos de tela de tablet, tem vários tipos de tela de computador. Beleza? Como é que você consegue colocar esse número aqui então? Tem uma extensão do Google Chrome que chama Elementor With Display. Basta você baixar isso daqui e ativar, que no seu Elementor vai estar mostrando aqui, tá? Certo. Como que eu faria então? Vamos fazer essa seção aqui embaixo. Vamos fazer essa seção aqui embaixo. Eu preciso primeiro, como eu falei para vocês, de um container py. Aqui no Elementor, na parte da esquerda, a gente tem os nossos widgets. Que são imagem, botão, aqui ó, título, tá vendo? Se eu precisar inserir esse título aqui, vai ser um widget. Esse texto, um widget. Esse botão, um widget. E o container, que é a nossa div, também é um widget. Só de eu dar um
um clique, você vê que ele já veio para cá. Mas calma aí, vamos clicar aqui no xizinho, excluir. Aqui eu posso criar um container puxando, tá? Ou então eu posso vir nesse maisinho aqui. Qual layout você gostaria de usar? A gente vai usar o Flexbox. Flexbox é Flexbox Container, que seria esse container aqui. E aqui a gente pode criar um container simples. Como eu falei para vocês, não vou poder explicar tudo do zero, senão o vídeo vai ficar 3 horas de vídeo aí. Ó, a partir desse momento criamos um container. O que é esse carinha aqui? Esse carinha é a estrutura. Estrutura a gente pode ativar aqui, ó. Recomendo que vocês utilizem, porque dentro dessa estrutura a gente pode ver os elementos ou as camadas que a gente tem na nossa página. Então, primeiro a gente colocou esse container aqui. Se você der 2 cliques nesse cara aqui, você pode mudar o nome. No seu caso, você não precisa fazer, tá? Eu vou alterar o nome dele aqui só para que fique algo mais visual para você, mais didático. Vou colocar o nome aqui de Container Py, tá? Que seria esse nosso cinzão escuro aqui, ó. Dentro do cinza escuro, vou colocar mais 2 containers, tá? Esse vermelho e esse azul. Então aqui, por que ele tá fininho assim? Porque ainda não tem nada. Ó, aqui tem o editar container. Lembra que tinha os widgets aqui? Se você quiser ver mais widgets, você pode vir aqui nesse maisinho, ó, adicionar elemento, tá vendo? Olha lá, tem todos os caras aqui. A partir do momento que a gente clica em algum dos elementos já inseridos na página, aqui em vez de estar mostrando todos esses elementos, todos os widgets, vai estar mostrando agora opções para a gente editar o nosso container, em questão de layout, de estilo. O que seria estilo? Seria cor, seria alguma imagem de plano de fundo. E o layout seria a questão mais estrutural mesmo. Seria, por exemplo, qual vai ser a largura desse container? Por exemplo, ele vai ser mais largo, vai ser mais fininho, tá vendo? Qual vai ser a altura? Vai ser o padrão? Vai ser mais alto? Então, isso seria configuração de layout, tá? O que a gente tem aqui é um container, largura de conteúdo encaixotado. Não vou entrar também sobre isso, senão o vídeo vai ficar muito grande. Largura. Aqui está 1140 pixels, então é como se a gente estivesse criando aqui um container de 1140. Ó, 1140, tá? Vou colocar aqui, ó, 1140. Beleza? Se eu quiser algo mais largo, eu posso, tá vendo? A minha tela é 1920. Quanto mais largo a gente colocar aqui, maior vai ficar. Mas e se o usuário estiver acessando de uma tela menor? Vai comprimir isso daqui, tá? Eu posso estar criando um layout para uma tela de 1700. Se o usuário estiver acessando através de um notebook, vai comprimir isso aqui. Então, eu tenho que ter cuidado para quê? Você pode ver que está ficando essa margem aqui, ó. Seria esse espaçamento aqui entre o nosso botão e a parte e a borda aqui da nossa página. Isso seria a distância entre os elementos internos para a largura total do nosso container. Quando for uma tela muito pequena, tem que tomar cuidado porque essa margem aqui ela vai sumir e vai comprimir tudo que está aqui dentro. Então, olha só. No nosso Container Py, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui, ó, largura total, tá? Eu quero que pegue 100%. 100% da página do nosso usuário. Não importa se ele está acessando através de um computador, de uma tela gigantesca de larga, ou se ele está acessando através de um notebook mini. Vai pegar sempre 100%, tá? Beleza. Por enquanto, só isso. O que mais que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma imagem aqui dentro. Vamos vir aqui nos widgets, imagem, jogo para cá. Olha lá. Beleza. Agora, a nossa imagem está selecionada. Então, aqui, agora veio as configurações de imagem. Posso vir aqui, ó, no escolher imagem e eu vou inserir a imagem que eu quiser. Aqui eu já tenho algumas já, né? Mas você pode pegar alguma imagem e você arrasta para cá. Vamos supor que você arrastou uma imagem, seria essa daqui, olha lá. Ó. Tá vendo? A gente já tem uma imagem. Então, no primeiro seria as configurações estruturais de conteúdo. Na segunda aba seria estilização. Qual que é o tamanho dessa imagem? Então, ó, vamos vir aqui no estilo. E aqui eu posso mexer na largura da nossa imagem, tá vendo? Qual que é o tamanho dela? Ó, se eu colocar 100%, o Py dela, que seria o nosso Container Py, ele também ocupa 100%. E a nossa imagem também está ocupando 100%. Então, a nossa imagem, ó, se eu tirar aqui o nosso editorzinho do Elementor, né? Você pode ver, ó, esse é o nosso editor, eu posso vir aqui nessa setinha e eu oculto o nosso painel, ó. E agora a gente tem uma imagem ocupando 100% da tela. Se você quiser uma imagem menor, ou então às vezes você não quer em porcentagem, você pode dar um clique aqui e escolher pixel. E aí você coloca em pixels o tamanho dessa imagem. Ah, a minha imagem vai ter 400 pixels, beleza?
400 pixels é uma medida fixa. Se você colocar 100%, varia de acordo com a tela do usuário. Se o usuário tiver uma tela de 1920, como é a minha, a sua imagem vai ter um tamanho de 1920 pixels. Se tiver um tamanho de tela de 1300 pixels, a imagem vai medir 1300 pixels. Se você define aqui em pixel, isso vai ser fixo. Não importa a tela que o usuário está acessando. Mesma coisa na altura. Olha lá. Só que aí vai esticar ou comprimir a nossa imagem. O que eu preciso que você faça? Eu preciso, se você vier aqui no adicionar um elemento, vão ter muitos widgets. Então, você precisa saber os fundamentos, que são isso de containers. E aí você vai fazendo testes, você vai arrastando esses widgets para cá e você mexe neles, fuça como é que funciona. Por exemplo, a gente tem esse slides aqui, que são imagens que passam, tá? Então tem várias coisas prontas aqui. Beleza? Colocamos essa imagem. Eu vou vir aqui, vou clicar com o botão direito nela e vou excluir, porque eu quero seguir essa estrutura que a gente falou aqui. Vou colocar mais um container. Então aqui, pego esse container e jogo para cá. Olha só, agora a gente tem o container py. Dentro do container py, a gente tem um cara que chama container. Só para ficar mais didático, vou renomear ele de container esquerda. Beleza? O que eu posso fazer agora? Eu posso adicionar mais um container, que vai ser o nosso container da direita. Ou então posso clicar com o botão direito nele e duplicar. Olha lá. Tá vendo? Só que agora você pode ver que ficou um embaixo do outro. O container, ele tem esse íconezinho aqui, que é um retângulo, tá vendo? Isso quer dizer que ele é um container. Aqui eu vou colocar o nome de container direita. Beleza, tá um embaixo do outro. Por quê? Como é que eu faço para colocar um ao lado do outro? Aí você precisa perguntar para o pai deles, que é o container py. No container py, ele está definindo aqui na direção que os itens vão ficar em coluna, ou seja, um embaixo do outro. Se você colocar aqui linha, a partir desse momento você vai mudar a estrutura. Antes estava um embaixo do outro, colocou em linha, vai ficar um ao lado do outro. Tá vendo? Que show de bola? Pronto, ficou um ao lado do outro. E se a gente ver aqui no nosso container, eles estão ocupando 1140. Poderia vir aqui também neles e colocar largura total. Tá? Cada um deles pode ocupar 50%. Vem aqui também, largura total 50%. Dessa forma, cada um fica de um lado. Não está dando para a gente ver nada, porque eles ainda não têm uma cor. Como é que eu vou dar uma cor para isso? A gente pode fazer o seguinte. Eu vou vir no nosso container py, estilo, no tipo de plano de fundo aqui, tá vendo que a gente pode alterar o plano de fundo do nosso container? Vou colocar um plano de fundo clássico, que seria uma cor sólida ou uma imagem. A gente tem o gradiente, que seria uma cor de um lado, outra cor do outro. Eu vou colocar uma cor de plano de fundo clássica. Quero alguma imagem? Não, vou colocar uma cor. Uma cor de, por exemplo, cinza, como a gente estava fazendo lá dentro do Figma, lá, cinza. Beleza? E agora, no meu container da esquerda, vou vir aqui em estilo, tipo de plano de fundo e agora vou colocar vermelho. Ah lá. E agora no da direita, vou colocar um degradê, só pra gente ver essa segunda opção. Cor, eu vou colocar azul, azul mais claro para um azul mais escuro. Ah lá. Beleza? E agora? O que mais que a gente pode fazer? Agora eu vou colocar aqui sobre a empresa. Então eu vou puxar um título agora dentro do container da esquerda. Vou vir aqui nesse maisinho, no adicionar. Joguei um título para cá. Eu posso clicar e arrastar o título para cá lá. Beleza? Você pode ver que o título ele está aqui dentro. Se eu clicar nessa setinha, todo container que você insere, ele vai ter essa setinha. Porque um container é feito para você inserir elementos dentro. Então aqui mostra todos os elementos aqui dentro. O container da direita tem quais elementos? Vazio, não tem nenhum. E o da esquerda tem o nosso título. E o container py tem esses dois elementos. Container da esquerda e o da direita, tá? Nesse título vai ser como? Vou clicar nele. Aqui eu posso alterar o título, Vou colocar sobre a empresa, Sobre, deixa eu dar um zoom aqui. Sobre a empresa. Que cor horrível é essa? O que eu vou fazer? A gente pode vir aqui no estilo, cor do texto. Em vez desse azul, vou puxar para cá para ser uma cor preta. Olha lá, tá vendo? E aqui eu posso ajustar a tipografia. Então, vou colocar, em vez da Roboto, posso colocar qualquer outra fonte que eu quiser. Olha lá, tá vendo? Sobre a empresa. O peso, então, o quão grossa vai ser essa fonte, né? Preto vai ser uma fonte mais grossa. A gente tem o leve, que vai ser uma fonte mais fininha. Com essa fonte aqui não dá para ver direito. Vou colocar a Roboto aqui, que aí fica melhor de ver, O preto, você pode ver que é uma fonte bem grossa e a gente tem o fino, que seria uma fonte ultra fina. E aqui o tamanho da fonte, A gente pode aumentar. Vou colocar normal aqui.
Transformação seria se todos os caracteres, todas as letras, elas vão ser maiúsculas ou minúsculas. Então, independentemente se eu escrevi tudo minúsculo, se aqui eu vier na transformação e colocar maiúscula, ele vai deixar tudo maiúsculo. Aqui eu vou manter padrão, beleza? E aí você fuça nas outras coisas aqui. O que mais? A gente pode alinhar. Então, às vezes, ó, ele tá alinhado na esquerda, tá vendo? Eu posso colocar no centro ou na direita. Beleza? Esse justificado aqui ele funciona melhor para textos, tá? Um texto longo vai colocar de uma ponta da esquerda até a outra ponta da direita. Aqui no caso não funcionou porque é um título curto, né? Se fosse um texto longo ia funcionar. Sobre a empresa, aqui no conteúdo, vocês puderam ver que tem um link também. Para que isso? Às vezes eu quero direcionar, quando a pessoa clicar nesse título aqui, ela vai para um link. Então é como se fosse um botão, né? Só que é um texto. Vou colocar, por exemplo, para ir aqui para o nosso site blog. Vamos supor que eu quero publicar isso daqui e já ver como é que tá ficando a nossa página, que tá horrível, mas é só pra gente ver aqui. A gente pode vir aqui, ó, tá vendo? Publicar. A partir desse momento, a nossa página está ativa, está no ar. Se eu vier aqui, nesse olhinho, eu posso pré-visualizar a página já publicada, ou então essa pré-visualização, quando eu estiver fazendo qualquer alteração no nosso editor, eu já posso ver essas alterações que eu estou fazendo sem publicá-las. Então, às vezes eu tenho lá o meu site, eu quero fazer alguma modificação nele, só que eu ainda não quero publicar ela, eu quero antes ver realmente como é que tá. Então eu mexo o que eu quiser, por exemplo, quero ver se essa fonte ela vai ficar boa branca. Antes de eu publicar, eu posso vir aqui, ó, e pré-visualizar. Cliquei, ele entra na página lá. Se ficou bom, aí eu posso vir aqui e publico. Agora, qualquer pessoa que entrar nesse link aqui, ó, tutoriais, gustavocampelo.com.br/primeira página, já vai ver esse site. Ó, vamos entrar aqui só para vocês verem, em uma guia anônima. Colei aqui, ó lá. Tá vendo? Nossa página já tá no ar. Tá feia? Tá feia, mas é só para vocês verem como é que funciona. Como eu falei, entendeu isso de container, entendeu tudo. Você pode ver que tá tudo muito juntinho. Como é que eu faria para dar um espaçamento? Ó, você pode ver que tá tudo colado, tá vendo? Bom, vamos lá. Vocês precisam entender uma coisa, que é o chamado padding e margem. Se eu vier nesse nosso título aqui, em avançado, e aqui na margem eu aumentar esses valores, você pode ver que agora sim a gente deu um espaçamento, tá vendo? Ó, calma aí. Vamos zerar tudo isso aqui. Você pode ver que a gente tem a margem superior, da direita, inferior e a da esquerda. Se você quiser mexer em apenas uma de forma individual, você clica aqui, ó, e desvincula. Quero mexer somente a superior. Ah lá. Então eu dou um espaçamento superior. Quero mexer somente a da esquerda. A da direita. Certo? E o que muda da margem para o preenchimento? Se você ver aqui o preenchimento, olha lá. Mesma coisa. O que muda? Bom, seguinte. O preenchimento é um espaçamento interno. A margem é um espaçamento externo. Vamos ver? Por exemplo, esse botão aqui, ele tem um preenchimento interno, tá vendo? Ele tem um título e tem um plano de fundo. E tem um preenchimento interno de 16 pixels. E tem também uma margem externa, que é um espaçamento do botão para esse nosso texto. Seria a margem. Então, vamos supor que nesse container esquerdo aqui, eu vou vir avançado e vou adicionar um preenchimento de 40. Como eu não desvinculei, foi 40 para todos os lados. Olha lá. Agora a gente já teve um espaçamento interno nesse container da esquerda, vermelho. E se eu der uma margem? Se eu der uma margem, eu vou dar um espaçamento externo. Ó, vou desvincular e vou dar um espaçamento superior externo. Olha lá. Eu estou dando um espaçamento externo e não interno. Ó, se eu desvincular aqui e der interno, externo. Tá vendo? O externo, a gente consegue ver agora a cor do nosso container Py. Certo? E aí você pode brincar, você pode criar o layout como você quiser. Eu recomendo também que você mexa nessas outras configurações aqui, tá? A gente tem essa parte da ordem aqui, ó. Por que tem essa telinha? Tudo que tem essa telinha é porque é responsivo. Então, por exemplo, isso daqui seria modo desktop. Se você for um modo tablet, por exemplo, você pode configurar de outra forma. Você pode dar um outro tamanho para esse título. Você pode mexer na margem, no preenchimento. E tudo que você mexer para tablet não afeta para desktop. Também não vai afetar para celular. Você pode mexer na sua página e deixar cada uma de uma forma. Beleza? Então é isso, ó. Calma aí. Vamos ver algumas outras configurações rápidas aqui. Z-index seria a ordem de camadas. Às vezes você vai ter um elemento por cima do outro. Como? Como? Esse container da esquerda, o que acontece se eu der uma margem na direita? Acontece isso? Ele distancia.
E se eu negativar essa margem, ou seja, se ficar menor que 0, você pode ver que agora um tá entrando por cima do outro, porque eu tô puxando agora, em vez de eu afastar, eu puxei. Por que o azul tá por cima do vermelho? Porque na ordem aqui a gente colocou o da direita depois do da esquerda, então naturalmente fica assim. Se eu vier no da esquerda e aumentar o z-index, eu aumento o nível de camada. Agora ele está por cima. Se o da esquerda tiver um z-index de 1 e o da direita um z-index de 0, o da direita fica por baixo. Se o da direita tiver um z-index de 2, ele fica por cima. É assim que funciona. O z-index ID CSS é para quando a gente quiser customizar coisas a mais, que aqui no próprio Elementor não tem como. Por exemplo, como é que a gente vai adicionar um degradê nesse título aqui? Em vez de uma cor sólida, eu quero colocar um degradê nesse título. Não tem como, precisa ser por CSS, que é um código de estilização. Lá na nossa comunidade, como eu falei para vocês, a gente também ensina sobre essa parte de código, né? Então, código JavaScript, CSS e tudo mais, para que você possa evoluir e criar layouts mais únicos. Porque no próprio editor, no próprio WordPress, no Elementor, tem coisas que você ainda não consegue fazer, porque aqui é tudo mais pronto, tá? Responsivo, às vezes você quer um elemento para desktop, você quer que ele suma para celular. Então eu quero que esse título só fique para desktop. Eu deixo ele oculto e no celular eu venho aqui, ó, e oculto ele. Agora ele vai sumir. Tá vendo? Sumiu tudo porque não tem nenhum conteúdo aqui dentro então, né? Aí sumiu tudo. O título é o único conteúdo. Um container vazio que não tem altura, nada, então ele vai sumir mesmo. Só quando tem conteúdos aqui dentro. Aí ele mostra, beleza? E aí você pode adicionar muitas outras coisas. Vamos adicionar um parágrafo aqui rapidamente. Eu vou colocar esse parágrafo aqui numa cor preta. Vamos adicionar um botão aqui embaixo, olha lá. Um botão. Esse botão, ele vai ser... compre aqui. Tá? E o estilo dele, eu vou colocar a cor dele de plano de fundo. Um tom mais escuro. Posso escolher a fonte que eu quiser, eu posso dar um raio da borda, eu posso arredondar as bordas desse botão como eu quiser, ó. Eu posso dar um preenchimento para ele, tá vendo? Seria um preenchimento interno. E aqui, depois teriam 4 cards aqui embaixo, então aí a gente viria aqui no adicionar elemento e adicionaria mais um container. Dentro desse container, eu adicionaria mais 4 containers. Viria aqui, ó. Duplicaria cada container desse daqui até ficar 4. Olha lá. E agora, nesse container maior, colocaria um ao lado do outro. Dessa forma. Mas e agora? Ó, aí tem uma coisa importante aqui. Você pode ver que isso é um container maior, que dentro dele tem 4 containers dentro. Cada container desse daqui, a gente pode falar que ele ocupa uma largura de mais ou menos 48%. Por que não 50%, né? Se são 2 colunas, ó. 100% seria todo esse nosso container. 50% seria 2, né? 2 caras que somado ocupam a sua largura total. Só que tem um espaçamento entre eles. Então, a gente, por exemplo, pode falar que cada container desse daqui vai ocupar uma largura de 48. Aí eu posso vir aqui, copiar o estilo dele e colar nos outros. Ó, esse daqui ocupa 48. Vim aqui, copiei. Vem aqui no outro, o outro ainda está 100%. Se eu clicar com o botão direito e colar estilo, ele vai pegar os mesmos estilos dos outros elementos. Eu posso fazer isso com tudo. Um botão que eu customizei, eu posso copiar os estilos e colar em outro botão. Ó, copiei, colei estilo, colei estilo. Tá, mas por que está todo mundo em uma linha ainda apenas? Deixa eu vir aqui nesse container, tirar essa margem negativa aqui, né? Porque a gente pode vir aqui no envolver. Envolver, ele vai respeitar a largura. Se os containers aqui de dentro não couberem, ele vai jogar para baixo. Se não tiver ativo esse envolver, vai forçar com que todo mundo fique um ao lado do outro. Mesmo que cada container desse daqui tivesse, por exemplo, 70%. Não cabe todo mundo na mesma linha, só ia caber um cara, né? Porque se ficasse 2 ia dar 140%. É mais do que a largura total desse cara aqui que é o pai. Se eu coloco aqui, ó, ele força a jogar para baixo. Tá vendo? Se cada um desses ocupasse, se eu quisesse os 4 na mesma linha, como é que eu faria? Cada um deles ia ter que ter 25%. 25%. Se eu quisesse algum espaçamento entre eles, eu ia ter que colocar menos de 25%, para que tenha um espacinho para que fique entre, né? E aqui a gente iria inserir o que a gente quisesse, né? Iria dar uma cor para cada um desses caras aqui, ó. Beleza? A gente pode dar borda para eles, ó, tipo de borda sólida.
beleza? Depois que você criar, lembra como eu falei? Como a gente não inseriu nada aqui, ele some, ó. Se eu colocar um título aqui, uma imagem, aí sim ele vai ficar. Depois que a gente criar o nosso site, a gente precisa otimizar. Tem um vídeo ensinando como otimizar. Uma coisa muito importante, como eu falei já desde o início do vídeo. Não adianta você ter um bom site, um site rápido, um site top, lindo. Você vai criar o melhor design do mundo. Se você não otimizá-lo, se você não tiver um bom servidor. Porque o servidor, que seria a hospedagem que eu tinha falado para vocês, é a parte principal, certo? É a parte principal. Então, se a sua hospedagem que você contratar não for de qualidade, o seu site vai cair, você vai ter problema, você não vai ter um bom suporte. 3 coisas que você precisa analisar quando você for ver uma hospedagem. Você precisa ver a qualidade delas. Se o pessoal fala que já teve muito problema com ela, eu utilizo a HostGator, nunca tive problema, por isso eu recomendo, tá? Já utilizei em sites de clientes e tudo mais. O preço, você pode ver aqui que o preço é muito bacana. E o suporte deles é muito bom. O suporte deles é 24 horas, 7 horas por dia. 24 horas, 7 dias por semana com uma pessoa real, tá? Não é um chatbot. É uma pessoa real. Então isso é muito importante. Às vezes você vai ter problema com o seu servidor, seu site está fora do ar. Às vezes você mesmo fez alguma cagada no seu site, subiu algum plugin que tinha vírus. Tem que ficar muito esperto com isso. Subiu alguma imagem com vírus. E aí você não sabe o que faz. Você pode entrar em contato com o suporte, ver o que eles podem fazer, restaurar um backup, alguma coisa do tipo. Além do suporte 24 horas, tem migração de site grátis. Então, às vezes, você utiliza uma outra hospedagem e você quer migrar para a HostGator. Eles fazem um serviço de migração para você de graça. Então, a própria equipe técnica deles, no máximo 2 horas, eles vão migrar o seu site para HostGator por completo. Todos os arquivos, o seu domínio e tudo mais. E também aqui diz tem um CDN grátis. O que é um CDN? CDN grátis em todos esses planos aqui. Qualquer plano que você pegar vai ter CDN gratuito. CDN, pensa numa rede de servidores interligados, espalhados pelo mundo. Dependendo de onde o seu usuário acessar o seu site, o servidor mais próximo a ele vai fazer a entrega daquele conteúdo, vai fazer a entrega do seu site. Então você ganha na otimização, porque quanto mais próximo, mais rápido vai ser aquela entrega. Certo, rapaziada? Então é isso. Peço perdão por eu não ter explicado muito mais para vocês sobre cada elemento aqui, porque o vídeo já ficou grande, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido. E se vocês quiserem se aprimorar mais profissionalmente nessa área, né, para que você fature criando sites, seja no WordPress ou você evoluir ainda mais, poder criar no código puro, pegar uma vaga de emprego, se tornar um desenvolvedor, um programador, te convido a participar da nossa comunidade. Como eu já falei, dá uma olhada lá no link sem compromisso. Beleza? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, comenta aqui embaixo alguma dúvida que você tiver, eu te ajudo como eu puder. Se inscreve no canal, tá? A gente posta vídeos aqui 2 vezes por semana, pode te ajudar bastante também. E é isso, muito obrigado por você ter assistido até aqui e até a próxima, tamo junto!